Olá, turma. Hoje nós vamos falar sobre a parte de dimensionamento de sistemas de irrigação para aspersão e num sentido assim, na forma de um passo a passo, mostrando o que deve ir primeiro, né, quais as etapas devem ser seguidas para a gente partir das informações básicas até ter um projeto completo, ok? Bem, primeiro, o que a gente tem que ter? Tem que ter um pressuposto, né, de que a gente tenha já em mãos. Primeiro, ter água, né? Parece piada, parece brincadeira, mas acontece de muitas vezes o agricultor decidir fazer um projeto de irrigação sem saber ao menos se tem água. E como que ele pode fazer para saber se tem água, né? Ele tem que fazer medição, tá? Existem várias formas, já foram postadas outras aulas aí, né? Sobre como fazer medição de vazão, nem cursos d'água, nem pequenos córregos. Tá? Então, primeira coisa, a questão da disponibilidade de água. Hoje é necessário também que se tenha a outorga para uso da água, então tem que correr atrás dessa parte legal do uso da água também. Né? Muitas bacias hidrográficas já exigem aí a licença, né? Apesar de que muita gente ainda esquiva desse processo. Então, é muito importante saber da questão da disponibilidade de água, certo? É importante ter também a planta topográfica, né, da área com as curvas de nível, para que se possa fazer a alocação adequada, né, a determinação do espaçamento adequado, saber qual a abrangência do projeto e tudo mais. É, é muito comum a pessoa perguntar, mas eu posso fazer com imagem do Google? Que dá, até dá, mas não é preciso. Eu vou até explicar como isso é feito, tá? Verificar a disponibilidade de energia elétrica, né? Caso não tenha energia elétrica, então é partir do pressuposto que vai usar motor de combustão, sabendo que ele custa aí em torno de 3 vezes mais caro, tá? Do que a energia elétrica, tá certo? Mas em alguns casos é mais caro você puxar a rede de energia do que é, pagar a energia com combustão. Então tem que ver, fazer uma análise econômica e ver se vale a pena, tá? É muito importante também, de grande importância, conhecer as características físico-hídricas do solo, que seria a capacidade de campo, onda de murcha, densidade do solo, né? Porque isso aí vai implicar em quanto o solo armazena de água e como que essa água é disponibilizada para as culturas, ok? E por fim, né, a definição da cultura que será irrigada, porque nós já vimos isso também, né? Muito importante a gente saber qual o tipo de cultura, né? Como que vai ser a dinâmica de manejo dessa cultura, as épocas de plantio, dependendo se a cultura é anual ou perene, temporária ou perene, certo? Muito bem. Então vamos lá. Partindo do pressuposto que a gente tem ali uma planta plana altimétrica, né? Aqui, claro, simbolizando uma planta bem simples, com as curvas de nível, né? O negócio fica à mão, tá certo? Hoje a gente tem recursos aí, softwares especializados que você tem essas plantas, esses mapas aí mais detalhados, certo? É, uma pergunta às vezes: qual o nível de detalhamento? Qual a distância entre as curvas de nível? Né? Aqui o desnível está de 1 metro. Pode ser mais de meio metro? Isso aí vai depender de vários pontos, né? Quanto custa fazer isso? Qual é uma topografia mais acidentada? É interessante você ter curvas mais próximas. A topografia mais plana, né? De repente nem precisa tanto. Então, é, você vai ter menos curvas. Então, isso aí depende de vários fatores, tá? E aí vem a pergunta: dá para fazer imagem, o projeto com imagem do Google? Bom, para isso, eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês aqui, ó. Vou abrir essa janelinha aqui no Google Earth, né? Tá aqui a área da escola, tá? Aqui a área do pivô, a área dos prédios, vamos dar um zoom aqui, né? Digamos então que a gente queira fazer um projeto para essa área dos citros aqui, ó. Vamos aproximar mais. Deixa eu horizontalizar mais essa imagem aqui. Deixa eu deixar ela mais plana, que aí facilita, né? Tá aqui essa área então. Digamos que eu queira fazer um projeto para essa área. Bom, com essa ferramentazinha aqui, ó, deixa eu apagar da régua, né? Você pode medir as dimensões, né? Posso, por exemplo, fazer um polígono aqui, ó. Qual a área que será irrigada? Então eu posso medir essa área, né? Vamos definir aqui, ó. Vou clicando nos pontos aqui, né? E aí eu defino. Por exemplo, qual o tamanho dessa área que será irrigada aqui? 405 metros de perímetro e 8.900 mais ou menos metros quadrados, certo? Então, eu já tenho a área. Você vê que essa ferramenta aqui é bem interessante. Se eu quero saber, por exemplo,
vamos falar depois de disposição das linhas, né? Qual o comprimento da área? Aonde está a fonte de água? Digamos que a água venha daqui de baixo, tem algum reservatório. Ou não, vem lá de cima. Isso aí vai depender muito. Então, qual a distância? O comprimento dessa área, desse ponto até lá no final, aproximadamente aí 107. Mas aí a linha teria aí aproximadamente 100 metros de comprimento, né? É interessante, às vezes, a gente arredondar esses valores para facilitar até o dimensionamento, né? Você vê que ela é uma área mais ou menos irregular. Qual que é, então, vamos limpar aqui, qual que é a largura da área, né? Qual seria o comprimento da linha lateral? Seria uma linha lateral só? Aqui tem 106 metros. Eu colocaria, então, linhas laterais de 50 metros, de 45, sei lá. Isso vai depender muito do layout que a gente vai definir, tá certo? Bom, mas então, o que é importante ter aqui nessa área? Digamos que eu tenho aqui, qual que é a altitude? As curvas de nível, tem curva de nível aqui? Não tem. Mas eu posso ter uma ideia do desnível. Por exemplo, se eu olhar aqui embaixo, ó, eu tenho a elevação. Então aqui, ó, nesse ponto, 154 metros. Nesse outro ponto aqui, 152. Aqui vai subindo. Chegaria até 168, até 170 metros. Então eu posso até manualmente ir traçando algumas curvas de nível aqui, ó. Por exemplo, mantendo ali no 162, aqui mantém no 150, né? Então eu posso traçar linhas mais ou menos aqui, manual, né? E depois exportar essa imagem e tentar trabalhar em cima dessa figura, tá? Posso exportar essa imagem para o AutoCAD, colocá-la na escala e trabalhar dessa forma. Tem precisão? Não, não tem, tá? Para ser preciso, eu teria que ter um mapa, então eu vou contratar uma empresa, fazer o levantamento, isso não é caro, ou se você tem esse recurso, né? Você tem o equipamento, você vai lá e faz esse levantamento, né? Às vezes o pessoal pergunta também, se eu fizer com GPS, aqueles programinha de celular, né? GPS de celular, dá para usar? Que dá, dá. Existem programas que dá para usar o celular, só que a precisão também não é muito boa, tá certo? Porque o GPS de precisão, ele vai ter o nome já diz, né? Uma precisão muito maior, tá certo? Bom, então vamos voltar lá para a aula, né? Então aqui, ó, tendo a planta, né? Nós vamos fazer primeiro passo agora, próximo passo, calcular a demanda hídrica, calcular a IT0 da cultura, qual a evapotranspiração dessa cultura. Posso usar modelos mais completos, por exemplo, Monti, ou mais simples, Hargrave, Samani, né? Isso vai depender do tipo de dado que eu tenho. Se eu tenho dados mais completos, eu uso um método mais preciso, por exemplo, Monti. Se eu tenho só dados de temperatura, por exemplo, eu posso lançar mão de Hargrave Samani, tá? E aí vem uma pergunta, né? Qual o valor de ET0 eu vou usar? A ET0 máxima? Um valor inferior? Isso aí a gente vai discutir mais adiante também. Então aqui só mostrando a equação de Monti, que demanda aí dados de temperatura, radiação solar, umidade do ar e velocidade do vento, além de dados locais. Né? Então, um modelo mais complexo, ou posso lançar a mão da equação de Hargrave-Samani, que trabalha só com dados de temperatura. É muito mais fácil. Para fins de estimativa, eu acredito que ela seja o suficiente para a maioria dos casos, tá certo? Bom, e aí eu vou multiplicar esse valor pelo KC da cultura. Eu vou definir qual cultura ou quais culturas eu vou cultivar ali, né? E aí eu vou definir qual a demanda daquela cultura. Importante conhecer os KCs de todas as fases, não é? E fazer aquele planejamento agronômico, aquele dimensionamento agronômico, para definir qual é a demanda total de água no ciclo da cultura, em cada fase, inclusive qual é a fase de maior demanda. Né? Saber, nesse período, por exemplo, para esse exemplo aqui, no início do mês de julho, é onde tinha o pico de demanda. Mas será que eu devo dimensionar o projeto para essa demanda máxima, que dura apenas 10 dias aí, ao longo do ano? De repente, não. Então, às vezes é mais interessante eu trabalhar ali um valor um pouco inferior, por quê? Quanto maior essa demanda, vai implicar em maior custo do projeto, tá certo? E a gente não quer um projeto muito caro, a gente quer um projeto econômico, né? Para que eu vou dimensionar um sistema que vai atender somente 10 dias de um ano aí? Às vezes ele pode ficar um pouquinho capenga aqui nesses 10 dias, mas ele atende o restante do ano com facilidade e fica um pouco mais barato, tá certo? Então isso aí é um ponto a ser levado em consideração na hora do projeto também, ok? Bom, com isso em mãos, então nós vamos fazer todos aqueles cálculos que a gente já aprendeu sobre irrigação. Calcular a capacidade real de água do solo. Para isso vamos precisar das características físico-hídricas, né? Que vai ser capacidade de campo, ponto de múltiplo permanente, densidade do solo, profundidade da raiz e aquele fator F que depende do tipo de cultura. Nós já discutimos bem isso aí.
A definição da lâmina de projeto, a IRN, né? Eu vou definir, será que eu considero a precipitação? Será que eu não considero? Eu, nos meus projetos, não tenho considerado. Eu trabalho com IRN igual a CRA, tá certo? Por quê? Como aqui a gente está numa região que há muitos anos a precipitação ela é muito heterogênea, né? Ou seja, tem anos que chove bem, tem anos que não, então eu prefiro não contar com ela. Eu dimensiono o projeto para a cultura depender somente da, da irrigação. Claro que isso depende da cultura também. Se eu estou trabalhando com café, qual o problema do café passar pequenos períodos aí de estresse hídrico? Não, isso não é é, tão problemático. Então, às vezes, é interessante eu diminuir um pouquinho considerando a precipitação efetiva, ok? Bom, e aí eu passo para a lâmina bruta, né? Porque eu quero saber quanto que o equipamento vai aplicar efetivamente. Para isso eu tenho que considerar a eficiência de aplicação, a eficiência de irrigação. Antigamente o pessoal usava de 70% a 75%. Hoje os equipamentos melhoraram muito. Uso em torno de 85%. Tá? Tem gente que usa até 90%. Mas isso aí é o que você espera que seu equipamento te forneça de eficiência. Tá? Existe essa equaçãozinha aqui, de Keller, que ela fornece uma estimativa desse valor baseado na ET0 da região, né? Na velocidade do vento, média, claro, né? A pressão que o aspersor vai trabalhar, né? E o diâmetro do bocal. Então, com esses dados, a gente consegue estimar essa eficiência em aplicação, em percentagem. Mas eu prefiro, nos meus projetos, eu trabalho com valor em torno de 85% mesmo, ok? Bom, com isso em mãos, eu vou definir agora o turno de rega. O turno de rega, que vai ser o número de dias, né, entre duas irrigações, tá? O intervalo de dias, que é a CRA dividido pela ETC. Aí vem aquela dúvida: usa a ETC máxima ou usa um valor um pouco menor? Quanto maior o valor da ETC, menor o turno de rega. Ou seja, o intervalo entre irrigações vai ser menor. Então, o tempo que eu vou ter disponível para conseguir irrigar toda a área vai ser menor. Isso aí implica num equipamento de maior capacidade e maior custo, porque eu vou precisar de uma bomba maior, tubos de maior calibre, e isso vai encarecer o projeto, ok? Aí eu vou escolher o aspersor, né? A escolha do aspersor, ela tem que levar em consideração alguns detalhes. Por exemplo, primeiro, a disposição dos aspersores vai ser em quadrado, triangular ou retangular. As mais comuns são quadrado e retangular, né? Porém, a disposição triangular, ela permite um afastamento maior do aspersor devido à melhor sobreposição, certo? Então, aqui nessa figurinha mesmo, você vê que se for escolhido a disposição em quadrado, a gente pode colocar o espaçamento até 40% a mais do alcance do jato, 1,4 vezes o raio de alcance, né, do jato das pessoas. Se eu colocar em triangular, eu posso colocar aqui entre linhas 50% a mais do alcance do jato e até 73% a mais do alcance do jato na linha entre as pessoas. E se for o retangular, esse valor reduz. A máxima distância entre as pessoas na linha deve ser exatamente o raio de alcance do jato, né? E o máximo espaçamento entre linhas laterais, né? Aqui entre as pessoas na linha e aqui entre laterais, vai ser de 30% além do alcance do jato, ok? Tem essas tabelinhas que nos ajudam, né? Ela resume aquela figura, né? Aqueles valores. Lembrando que isso aqui é condições de sem vento ou vento quase nulo, vento baixo, né? Se eu vou trabalhar na região com vento, aí eu tenho que considerar qual é a velocidade do vento incidente na maior parte do tempo, tá? Então, quanto maior a incidência de vento, mais próximos tem que ser colocados os aspersores. Em que R aqui é o raio de alcance do aspersor, tá? Bem, eu tenho que fazer essa consideração porque a gente tem que garantir uma sobreposição dos jatos. Imagina que eu tenho umas pessoas nessa posição, umas pessoas nessa posição e umas pessoas nessa outra posição, tá? Eu tenho que garantir que o aspersor daqui cubra o jato do aspersor que vem de lá. Por quê? O perfil de sobreposição de um aspersor é essa linha pontilhada aqui, ó, tá vendo? Aqui próximo às pessoas ele joga muita água, à medida que distancia ele joga menos. Porém, lá onde ele está jogando menos, tem outras pessoas que vai cobrir. No caso dessa figura, tem uma sobreposição até de mais de 100%. Por quê? O aspersor aqui está lançando água além do pé do outro aspersor lá, tá vendo? Então ele está dando mais de 100% de sobreposição. 100% seria quando ele alcançasse aqui
o jato exatamente aqui no pé dele, tá? Aqui então está passando. Então aqui a gente tem um perfil resultante da sobreposição mais ou menos uniforme, diferente daquele perfil unitário, ok? E é isso que a gente tem que garantir no projeto, uma boa sobreposição, porque isso vai garantir uma boa distribuição de água, uma maior eficiência de distribuição da água sobre a área irrigada. Bem, aí eu vou calcular a intensidade de aplicação necessária, né? Que vai ser a ITN, a lâmina bruta, dividido pelo tempo por posição. Esse valor aqui, gente, é o tempo que o equipamento vai ficar ligado em cada irrigação. Isso é definido pelo projetista. Você que vai decidir, tá? Então, por exemplo, eu vou trabalhar com aquela tarifa verde, né? Ou seja, eu só posso irrigar 9 horas por dia, à noite, né? Na madrugada. Isso aí varia com a região. Tem lugar que é 8 horas e meia, tem lugares que são 9 horas. Tem que ver com a concessionária qual é a sua disponibilidade dessa tarifa verde, né? E qual é o desconto que é dado para você utilizar essa tarifa, tá? Lembrando, gente, que não é simplesmente ir lá e usar a energia, não. Você tem que fazer um contrato específico para essa tarifa verde, tá certo? Bom, mas vamos lá. Então, digamos que sejam 9 horas, né? E aí, a gente vai... eu quero trabalhar com um sistema que irrigue... Digamos lá que eu tinha um turno de rega de 5 dias, né? E vou irrigar toda... Eu tenho lá 4 setores. Vamos voltar lá na figurinha, aqui daquela área, né? Aqui, ó. Então, digamos que eu tenho essa área, eu vou dividir ela em 4 setores, né? Ela tinha aproximadamente 10 hectares ali, né? 10 mil metros quadrados. Então, cada setor vai ter ali 2.500 metros quadrados, mais ou menos, certo? Então, se eu tenho um turno de rega de 5 dias e um período de irrigação de 4 dias, quer dizer que eu vou gastar 4 dias para irrigar essa área toda. Eu vou irrigar um por noite. Então, eu posso gastar todo o tempo para fazer uma irrigação. Então, eu posso colocar um tempo por posição de 9 horas. Tá certo? Então, lembrando que quanto maior esse tempo, menor a intensidade. Menor a intensidade, menor a vazão requerida para as pessoas. E mais barato fica o projeto. Tá certo? Mais interessante. A lâmina ela é mais leve. Diminui perda por escoamento, perda por percolação. Tá certo? Então, isso aí é bastante interessante. Tá? Mas fala assim, não, eu só vou dividir ali em 2 setores, porque, de repente, meu turno de rega, ele deu ali 3 dias e eu vou colocar o período de irrigação de 2 dias. Em 2 dias eu tenho que irrigar a área toda. Então, ou então eu divido em 4 setores e tenho que irrigar 2 setores por noite. Então, eu posso dividir esse tempo por posição para 4 horas e meia ou para 4 horas. Né? Então, se eu reduzo isso aqui para 4 horas e meia, eu vou dobrar a intensidade de aplicação. Eu tenho que ter isso em mente, ok? Definido isso, eu vou calcular a vazão necessária ao aspersor, que vai ser essa intensidade de aplicação vezes o espaçamento entre aspersores e entre linhas laterais. Tá certo? Então, notem que quanto maior a intensidade de aplicação, maior a vazão necessária ao aspersor. E uma vez calculada a vazão, eu vou lá nos catálogos e observar. Por exemplo, digamos que eu tenho que escolher um aspersor de 1.500 litros por hora, ou 1,5 metros cúbicos por hora. Eu vou vir aqui na vazão e vou ver, ó, esse aqui atende? Não, 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 não. Vai ser um desses aqui, ó. Vai ser essa combinação de bocais e trabalhando na pressão entre 25 e 30 MCA. Eu vou olhar apenas um catálogo? Não, eu tenho que olhar vários. Vamos ver esse outro aqui. Qual que fornece aí a vazão de 1.500 litros por hora? Ó, esse aqui já fornece nessa combinação de bocais, porém, uma pressão ali de entre 40 e 50 MCA, muito alta. Vamos ver outro aqui, ó. Esse aqui já é entre 30 e 40, né? 30, 1.490, já deu bem aproximado. 1.500 litros por hora, tá certo? Então, aqui, ó, a 30 MCA. Ainda assim eu tô achando alta essa pressão. Vamos ver outro modelo. Olha, esse aqui já trabalha a partir de 25, não é? Então, vamos ver qual combinação de bocal. Esse aqui a 25 ali, ó, já dá 1.500. Ó, esse aqui dá 1.300, né? Esse aqui dá 1.455. Será que é interessante isso aqui? Só que esse aqui já trabalha no espaçamento menor também. Interessante desse catálogo que ele já fornece aqui a previsão da intensidade de aplicação, de acordo com o espaçamento, e também o CUC esperado, ou seja, a uniformidade esperada. Nesse outro modelo também, ó, tá? Então você já tem a recomendação do fabricante, né? Esse aqui já recomenda trabalhar de 12 por 15 a 20 por 20, né? Esse outro aqui, 10 por 10 a 14 por 14. Então eu colocaria, por exemplo, 18 por 18 essa pessoa aqui, o fabricante não recomenda. Então é bom a gente evitar isso aí, ok? Outro modelo aqui, ó. Qual que fornece? Pronto, já trabalha a partir de 20 MCA. Opa, interessante.
tem algum. Aqui, ó, 1,58 a 20 MCA. Tá interessante, não tá? Então, de repente, seria uma expressão interessante de ser utilizada. Tá vendo que quanto mais catálogos, mais fabricantes eu consulto, mais possibilidades eu tenho de atender especificamente a necessidade do projeto. Ok? Então, é, sabendo ali, por exemplo, eu vou escolher esse aspersor, nessa combinação de bocais, que é a 20 MCA, dá 1,58, não é? E se eu quisesse trabalhar com esse aqui, com a pressão maior, será que eu recomendo, gente, cada vez quanto menor a pressão, melhor, tá certo? E é bom evitar também as beiradas, por exemplo, esse aqui recomenda a partir de 20. Não é legal eu recomendar exatamente 20. Vamos trabalhar com 25? Porque qualquer modificação depois do projeto, você tem uma margem de segurança. Se eu jogo 20, depois, na hora que eu monto o projeto, você liga a bomba, chega no as pessoas só 18. Teve algum erro de cálculo aí, né? Tá abaixo. Se eu marquei 25 e deu 23, tá dentro do funcionamento das pessoas ainda. Então é interessante a gente evitar essas beiradas de funcionamento que a gente chama. Tá certo? Bom, e aí existe uma relação, né, entre pressão e vazão do aspersor que é dada por essa equaçãozinha, Q1 sobre Q2 é igual a raiz de P1 sobre raiz de P2, que também é simbolizada da mesma forma aqui. É a mesma equação rearranjada. Tá certo? Então, essa relação aqui ajuda a gente a definir, por exemplo, aqui no catálogo ele informa 20, 25, 30, 35. E a 23 ou 22 MCA, qual seria a vazão? A partir dessa equaçãozinha a gente pode determinar. Ou seja, a vazão 1, né, na pressão de 20 MCA, eu tenho essa vazão. E se eu jogar 23 MCA, qual seria? Coloco o Q2 como incógnita, e eu sei qual seria a vazão naquela pressão P2 ali. Ok? Bom, agora vamos dividir a área, né? Num tamanho conveniente. E o ideal é que a linha lateral fique em nível. Então vamos voltar lá na figura de novo, né? Observe que sempre a gente tem que recorrer à figura. O declive, gente, está nesse sentido aqui, ó. Estão vendo? Então a linha lateral deve estar em nível, tentando seguir. Observe que a cultura já está implantada aqui, tentando uma curva de nível, tá vendo? Mais ou menos de nível. Não foi à toa. A gente sabe que o cultivo em nível ele é recomendado, né? Então, a gente, só de olhar para a planta, a gente já tem ideia que a linha principal vai seguir esse caminho e a linha lateral, mais ou menos aqui, essa configuração, ok? Bem, nós vamos definir agora o comprimento da linha principal, né? Desculpa, o número de linhas laterais, que é o comprimento da linha principal dividido pelo espaçamento entre linhas laterais. Vamos voltar na figura. Então, se eu tenho aqui ó, a linha principal nesse sentido, que comprimento é esse? Vamos aqui medir, ó. Eu tenho aqui aproximadamente 100 metros, né? Se eu colocar o espaçamento ali de 10 metros entre linhas laterais, né? Claro que eu vou depender das pessoas que eu vou escolher. Então, se eu colocar aqui 10 metros e eu tenho 100 metros de linha, qual é o espaçamento entre linhas laterais? Vai ser de 10 metros. E quantas linhas laterais eu vou ter? 100 dividido por 10, 10. Ok? Vamos voltar para cá então, né? Então, o número de linhas laterais vai ser o comprimento da linha principal dividido pelo espaçamento da linha lateral, tá? E o número de aspersores da linha lateral é a mesma coisa, só que no sentido oposto. Vamos voltar na figura. Então aqui, ó, a linha lateral, ela tá, digamos, aqui embaixo. Ela vai vir daqui até a metade da área. Digamos que ela tem ali 50 metros, né? E se for lá em cima, aqui, ó, a área o comprimento total da área aqui, lá em cima, 68 metros. Então eu posso colocar, por exemplo, 6 metros de espaçamento. Ele não precisa chegar até o final, né? A gente pode colocar as pessoas aqui um pouquinho antes. Então eu começar ali um pouquinho depois, né? Deixa eu limpar isso aqui. Eita, limpo aqui. Então eu posso começar um pouquinho depois, ó. Aqui. Ali, ó, com 60 metros ele atende bem, né? Então eu vou colocar espaçamento de 12 metros, eu teria quanto aqui? 5 aspersores, certo? Claro que uma área pequena, né? Então fica mais fácil de fazer o projeto. Bem, então seguindo aqui, o número de aspersores seria o comprimento da linha lateral dividido pelo espaçamento entre aspersores, né? Esse espaçamento você vai definir. Como que você vai definir? Eu tenho que entender que quanto maior o espaçamento, esse gráfico mostra bem isso aí. Como que influencia o espaçamento entre laterais e entre aspersores, como que isso aí impacta na uniformidade da distribuição de água. Então, quanto maior o espaçamento, a tendência é de ter decréscimo
na uniformidade. Ah, então vou colocar 6 por 6. Não, às vezes não tem essa necessidade. Posso colocar, por exemplo, ali 12 por 12. Olha, ó, já está dando 90 e tantos por cento. Se eu cair para 12 por 18, claro que isso aqui é para um modelo específico de pessoa, tá, gente? É só um exemplo. Mas, então, se eu aumentar 12 por 18, vai cair um pouco, mas ainda é interessante. 12 por 24, já não é tão interessante. 18 por 18, já não está legal. Então, a gente tem que ter isso aqui em mente, tá bom? Bom, e aí eu vou dimensionar as linhas laterais. Depois que eu definir onde elas vão passar, né? Aí eu vou definir que tipo vai ser. Se vai ser sistema móvel, fixo, né? Vamos trabalhar com o sistema fixo aqui, que hoje é o mais. O pessoal tem buscado mais, devido à menor demanda de mão de obra, né? E outras vantagens. Vão trabalhar com tubo de PVC, é soldável, né? Porque como o sistema vai ficar fixo, não vai ter necessidade de ficar movimentando a tubulação e desmontando, né? Então, vão dimensionar a linha lateral. Para isso, eu preciso saber qual é a vazão dela. A vazão da linha lateral é o número de aspersores vezes a vazão do aspersor. Simples assim. Ok? E o critério já foi discutido lá naquelas aulas anteriores, né? A gente deve garantir uma variação de pressão, desculpa, de vazão, de no máximo 10%. Para isso, eu devo garantir que não haja mais do que 20% de variação de pressão ao longo da linha lateral. Tá? Vamos fazer essa demonstração. Olha aquela equaçãozinha da relação pressão-vazão. Né? Então, eu posso dizer que a vazão é igual à raiz da pressão, certo? Se a vazão é a raiz da pressão, a pressão é a vazão ao quadrado. Né? Então, a variação da pressão é a vazão da vazão ao quadrado. Variação da vazão ao quadrado. Tá? Como o critério é que a variação da vazão seja no máximo 10%, então, ó, variação da vazão igual a 1,1, 10%, né? Então, a vazão no início deve ser garantir que chegue no máximo 10% da vazão lá no final, tá? Então, a variação de pressão é 1,1 ao quadrado, porque é a pressão ao quadrado, né? Então, fazendo isso ao quadrado vai dar 1,21. Assim, eu tenho que, arredondando, né, para garantir que chegue, que a gente tem uma variação de vazão de no máximo 10%, a gente pode permitir que varie no máximo 20% da pressão. Tá? Lembrando que a distribuição de pressão ao longo da linha lateral, ela não é linear. Eu tenho uma queda de pressão bem brusca no início da linha, né, onde eu tenho aqui o início da linha, pressão no início, pressão máxima, e devido à perda de carga, ela vai decrescendo. Cai bruscamente no início, mas como a vazão é decrescente, porque tem as saídas dos aspersores, vão lembrar disso, né? Aí eu tenho uma redução dessa queda ali para o final. Tá? Então a gente vai usar o critério de que a perda de carga na linha lateral vai ser igual, no máximo, né, 20% da pressão de operação do aspersor. Tá certo? Da pressão do aspersor. Considerando, claro, a diferença de nível. Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, uma linha lateral subindo o morro. A perda de carga que eu vou garantir aqui, vamos colocar aqui primeiro no nível, né? 20%. Se as pessoas trabalham, por exemplo, a 30 MCA, 20% de 30 vai dar 6. Então eu devo garantir que a perda de carga seja de no máximo 6 MCA do início até o final. Mas e se eu aqui estiver subindo o morro? Eu não posso deixar ter perda de carga de 6 MCA, por quê? Eu tenho ainda um aclive. Então, digamos que eu tenha 2 metros de diferença de nível aqui. Então, 6 menos 2, eu tenho que garantir que a perda de carga seja no máximo 4 MCA aqui. E se for o contrário, está descendo o morro, aí eu vou ganhar pressão, para ganhar carga. Então, digamos que está descendo 2 metros. Então, eu posso garantir que a perda de carga possa ser até de 8 MCA, que é 6 mais os 2 que ela vai ganhar aqui. Ok? Bem, então eu tenho que considerar também que a perda de carga, né, na linha lateral, ela ocorre de uma forma diferente de uma linha tubulação que a vazão ela é uniforme. Então eu considero a perda de carga fictícia, HF', que considera um valor de F que depende, vamos voltar aqui, depende do número de saídas. A gente pode consultar nessa tabela, tá? Ou nessas equações. Então vamos ver na tabela aqui. Quanto mais saídas eu tiver, menor vai ser esse valor de F. Tá? E ainda tem que considerar se o espaçamento do primeiro aspersor ele é igual
aos demais, ou se ele é metade do espaçamento. Eu falo isso pelo seguinte, gente. Muitas vezes, o primeiro aspersor ele está localizado a meio espaçamento aqui, né? Considerando o espaçamento total. Então, digamos que o espaçamento seja de 12 metros aqui entre as aspersores. O primeiro aspersor eu coloco a 6 metros do início. Por que isso? Porque muitas vezes eu tenho uma linha para um lado e outra linha para o outro lado. Então, para garantir o espaçamento de 12 metros aqui, eu coloco 6 para um lado, 6 para o outro. Então, nesse caso, eu vou usar aqui essa coluna da tabela. Que é metade aqui, ó. Certo? Se não, eu considero que o espaçamento é inteiro, eu vou considerar essa coluna daqui, ok? Bom, então, vamos voltar aqui, ó. Então, a gente calcula esse HF' aqui, e a gente aplica ele na equação de Hazen-Williams reestruturada, né? Que a gente coloca o diâmetro em evidência e usa a própria equação de Hazen-Williams, coloca o HF' aqui, tá? Aqui, só é a mesma coisa, tá? Só que aqui ele já joga o comprimento da linha lateral, né? Bom, e aqui ele já dá o diâmetro em metro, ok? Bem, feito isso, né? Definido o diâmetro, então eu vou achar um diâmetro ali que não é comercial. Vou definir o diâmetro comercial e vou calcular a perda de carga na linha lateral, tá? Real, né? Que aí eu vou jogar o diâmetro aqui, né? E eu devo multiplicar pelo fator F de novo, porque a linha lateral é uma tubulação de múltipla saída. A gente sempre tem que lembrar disso, tá, gente? Em alguns casos, a gente coloca mais de um diâmetro na linha lateral. Tem várias formas de fazer isso, né? Geralmente o pessoal usa 2 diâmetros. Então você começa a linha lateral com um diâmetro, por exemplo, de 75 milímetros, termina com 50. Ou começa com 50 e termina com 32. Isso é para economizar, tá? Porque a vazão no início da linha lateral é maior e a perda de carga é maior. Então você coloca um diâmetro maior. À medida que a vazão reduz ao longo da linha, você diminui. Então você pode fazer isso aí, basicamente, por estimativa, por tentativa, né? Então você tenta lá o comprimento L1 e L2, dos 2 diâmetros. Então você coloca lá, começar com 50 milímetros e terminar com 32, né? E aí você calcula, vai calculando para ver se a perda de carga total não ultrapassa os 20% da pressão de serviço do aspersor, considerando o desnível, né? Você inicia o cálculo com a metade do comprimento, meio a meio, né? Aqui fala para usar múltiplo de 6 metros, mas hoje em dia isso não tem necessidade mais, porque como é sistema fixo, então você pode serrar o tubo onde você quiser e colar ele. Não tem essa necessidade mais, tá bom? Então a gente encontra o comprimento, né? Quando a soma das duas perdas de carga der próximo ao valor ali das 20% da pressão de serviço do aspersor, ok? Uma outra forma é você utilizar essa equação, né? Que você vai saber exatamente para fornecer aqueles 20%, qual é o comprimento L1 e L2 de um comprimento total L, tá certo? Para isso eu vou aplicar na fórmula aqui, D é o diâmetro calculado, tá? D1 é o diâmetro inicial do trecho 1, diâmetro maior, D2 é o diâmetro menor, tá? L2 é o comprimento final e L1 é o comprimento inicial. Jogando nessas duas equações, então eu encontro exatamente quais devem ser os comprimentos dos 2 diâmetros que eu vou utilizar, ok? Feito isso, vou calcular a pressão no início da linha lateral, né? E aí, se for com 1 diâmetro ou 2 diâmetros, vai ter diferença nesse cálculo. Se for com 1 diâmetro, nós já aprendemos, né? A pressão que deve chegar no início da linha lateral é a pressão do aspersor, mais 3/4 da perda de carga, por causa daquela questão da pressão chegar no aspersor mediano, né? Mais ou menos, né? Metade da diferença de nível, mais a altura do aspersor. Tá certo? Se for com 2 diâmetros, o que muda é que, em vez de ser 3/4, vai ser 63% da perda de carga. Ok? Então, lembrando que a gente considera que a pressão de serviço chegue no no aspersor mediano. Tá? Porém, quando a gente trabalha com aspersão fixa, com 2 diâmetros, e às vezes a gente usa até aquela válvula reguladora de pressão, às vezes a gente considera que o último aspersor é que deve chegar à pressão requerida. Por quê? A válvula reguladora vai garantir uma saída aqui de pressão uniforme com a mesma pressão em todos os aspersores. Então eu tenho que definir também se eu vou usar a válvula reguladora de pressão ou não. Okay? Se eu usar a válvula reguladora de pressão, eu considero a pressão de serviço, por exemplo, 25 MPa, deve chegar a 25 aqui. E vai chegar mais pressão nos aspersores anteriores. Se eu não vou usar a válvula reguladora de pressão, eu considero o aspersor mediano. Ok? Bom, então aqui as duas situações, né?
já foi discutido, tá? E aí eu vou passar para dimensionar depois as outras tubulações, né? Então, vamos voltar lá na figurinha de novo, tá? Então, digamos que a linha principal vai passar aqui no meio, ou ela pode passar numa beirada, né? Digamos que a fonte de água esteja aqui em cima, um reservatório. Então, eu vou ter uma linha principal, por exemplo, passando aqui, e a linha lateral ali, ou a linha principal pode vir no meio, e as linhas laterais dividir para os dois lados, né? Com isso, é até mais interessante que a variação de pressão é menor ao longo da linha lateral, tá certo? Então, digamos que eu tenho a linha principal aqui e a linha lateral nesse sentido, certo? Aí, qual que vai ser o critério das outras tubulações? É o critério da velocidade. É aquele critério de eu garantir que a velocidade da tubulação esteja entre 1 e 2 metros por segundo. Hoje em dia tem se trabalhado até com 2,5 metros por segundo, né? Ou talvez estabelecer uma perda de carga já pré-estabelecida, por exemplo, 20%. Né? Agora, vamos lembrar, gente, que se eu vou trabalhar com um sistema setorial, vamos imaginar aqui, ó, eu tenho um setor aqui. Eu vou trabalhar aqui, por exemplo, 3 linhas laterais simultâneas, né? Uma linha aqui, outra no meio e outra mais aqui embaixo. O que eu devo garantir de variação de 20% aqui não é só na linha lateral, é em todo o setor. Então, os 20% devem contabilizar a perda, além da linha lateral, a perda aqui na linha adutora, na linha secundária. Então, eu posso garantir aqui, imagine o seguinte, que as pessoas trabalham ali com 30 MCA, então pode perder até 6. O que eu posso fazer? Perder 4 na linha lateral e 2 na linha de derivação. Ok? Bom, vamos voltar aqui então para a aula, né? Os slides. E como que eu vou fazer esse cálculo? O diâmetro da tubulação. Eu uso aquela equaçãozinha da continuidade, né? Rearranjada, diâmetro é igual a raiz de 4 vezes a vazão, dividido por π vezes a velocidade. Ok? Isso já foi discutido também lá em hidráulica e nas aulas anteriores de aspersão, tá certo? Lembrando que D é o diâmetro interno da tubulação, tá, gente? Agora eu vou calcular a vazão do sistema, para saber qual é a vazão da bomba, né? A vazão do sistema é a vazão das pessoas vezes o número de aspersores funcionando simultaneamente. Por exemplo, digamos que eu vou trabalhar um setor com 3 linhas laterais e 3 aspersores em cada linha lateral. 3 vezes 3, 9 aspersores. Então a vazão do sistema vai ser 9 vezes a vazão do aspersor. Ou eu posso utilizar essa outra equação para fins de planejamento, né? A vazão do sistema vai ser 10 vezes a área do projeto em hectares, vezes a ITN, dividido pelo período de irrigação, vezes o tempo de operação diária. Eu também posso obter. Só que isso aqui é mais para planejamento. Para fins de dimensionamento da bomba, eu recomendo usar essa equaçãozinha de cima aqui, tá? E vou calcular a altura manométrica da bomba. Isso aí já foi visto lá em hidráulica, tá? E a gente já viu em outras aulas também. Então, a altura manométrica vai considerar a pressão no início da linha lateral, todas as outras perdas de carga e diferença de nível ao longo da tubulação. Então, eu tenho que voltar lá na figura, né? Vou lá no mapa e vou olhar o caminho que a água percorre, do ponto mais alto até o ponto mais próximo da bomba, e ver o caminho que essa água está percorrendo até chegar lá na bomba e calcular toda a perda de carga que ocorre nesse trajeto. Ok? Incluindo os desníveis, claro. Né? E aí vou calcular a potência da bomba, né? Que é a vazão do sistema, vezes a altura manométrica, dividido por 75 vezes a eficiência. Aí eu sei qual a potência do motor que eu trabalhar com aquela motobomba, né? Um detalhe importante é o seguinte, gente. Aqui a gente tem 3 tipos de potência a considerar. Para fins de você selecionar a bomba, você tem que considerar a potência absorvida na bomba, que é essa equaçãozinha aqui. Às vezes a pessoa pergunta, eu tenho que considerar a eficiência do motor? Não precisa para essa questão aqui. Agora, para cálculo do consumo de energia, sim. Eu tenho que considerar a potência absorvida ali no motor. Tá certo? Bem, feito isso, eu vou fazer então a relação de materiais, que é uma tabelinha em que eu vou relacionar todo o material necessário para eu montar o projeto. Tá certo? Então eu vou de novo lá no layout, tá? Vou ver quantas pessoas eu vou precisar, vou ter que contar quantos tubos de 25 milímetros, quantos tubos de 32 e assim por diante. Tá? Aqui só um exemplo de um projeto que a gente fez, né? É esse projetinho aqui, ó, numa área de piquetes, tinha um galpão no centro, tá? Uma área pequena, né? 66 por 66,5 metros, tá? Aqui o projeto, né, da distribuição e aqui o layout das tubulações, tá? Então eu tinha aqui uma linha do Douro passando com registro, uma linha, coloquei uma derivação, uma pequena linha principal,
uma linha secundária aqui, outra linha secundária aqui, e as linhas laterais partindo delas, né? Aqui o posicionamento dos espessores. Pelas cores, a gente pode identificar aqui o diâmetro da tubulação. Então, tem a tubulação aqui de 75, de 50 milímetros, de 32 e de 25. Nesse caso, a gente trabalhou com dois diâmetros na linha lateral. Por quê? Isso barateou e muito o projeto. Tá certo? Então, a gente considerou aqui o espaçamento entre as espessores de 11 metros. Tá certo? Poderia ser 12? Poderia. Poderia ser 10? Poderia. A gente achou 11 mais interessante por causa das dimensões da área. Tá? Por quê? Eu tinha aqui 66 metros, então deu para colocar aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né, as espessores, porque aqui eu considerei ainda a espessor setorial, nas pontas. Observe que a cor dele é diferente. Ó, né? Então nas bordas eu coloquei a espessor setorial e aqui no miolo também, para dar uma olhada dentro do galpão. Tá certo? Então são especificidades, né, de cada projeto. Tá certo? Bom, era basicamente isso que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida, vocês mandem lá no grupo de WhatsApp, tá certo? E a gente vai discutindo sobre esse projeto mais adiante. Até a próxima.